Vamos resolver o exercício 1.2, item 9 da lista 17. Pede-se para calcular esta integral aqui. Logaritmo do cosseno de x vezes a tangente de x dx. Bom, vamos fazer aqui uma mudança de variável e, a princípio, a primeira mudança de variável que vem à nossa mente, creio que também acho que passaria pela sua, né? Escrevemos esse cosseno de x aqui como 1u, a variável u aqui. Portanto, x é o arco cosseno de u. Bom, para colocar isso aqui, para implementar essa mudança de variável, eu vou ter que calcular a derivada de x igual a x em relação a u. Aqui eu tenho a derivada então do arco cosseno, então é 1 menos 1 sobre a raiz de 1 menos u quadrado. Mas veja, vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui a expressão, vamos recorrer à notação de Leibniz e escrever isso em termos do teorema da função inversa. Porque isso é então 1 sobre du dx, e calculando aqui a derivada de u em relação a x, a derivada do u, cosseno é menos seno, então 1 sobre menos seno de x. Onde aqui eu tenho que expressar agora x em termos de u. Né? Eu tenho que colocar aqui x como x de u. Mas vamos fazer isso com calma, não vamos fazer mais cálculos do que realmente precisamos. Vamos lá, vamos fazer essa mudança nessa variável aqui, deixando a função de u, vamos deixar ela explicitada aqui, não vamos escrever explicitamente ela. Então, olha, a integral aqui, ela é o quê? Logaritmo de cosseno de u, que é u. Então, logaritmo de u. Tangente aqui, tangente é seno sobre cosseno. Onde o cosseno, quem que é? Cosseno é u. E aqui, lembra onde está o seno de x aqui, eu tenho que escrever x em termos de u, essa função. Então, vamos deixar aqui x de u. Né? E aqui, então, agora eu tenho que ter dx du vezes du. Dx du é isso aqui. É 1 sobre menos o seno de x, lembrando que eu vou escrever isso em termos de u. Né? Du. Bom, eu só escrever por um certo capricho aqui x como função de u, porque eu não vou ter que escrever aqui x em função de u para colocar na expressão do seno, porque ela vai embora. Né? Eu cancelo um com o outro. Né? Então, aqui vai ficar menos logaritmo de u sobre u du. Bom, para resolver isso aqui agora, essa integral, acho que se não me engano eu fiz isso em algum vídeo, mas aqui agora simples é pegar e definir a nova variável t igual a ln de u. Né? Porque então eu vou precisar aqui da derivada du em relação a t, 1 sobre dt du, isso é 1 sobre derivada de t em relação a u, se t é ln de u, é 1 sobre u, ou seja, isso é u. Então, menos ln de u, que é t. Vamos deixar aqui esse u aqui, lembrando que precisaríamos escrever ele em termos de t, mas agora no lugar aqui vou trocar por du dt vezes dt. Du dt é u vezes dt. Ora, uma boa mudança de variável é essa mesmo, que cancela isso. Então, menos t dt menos t2 sobre 2 mais uma constante. Então, agora eu vou voltar. Vou escrever isso aqui, então, como menos tln de u ao quadrado mais a constante. E aonde está u? Lembrar que u é cosseno de x, então menos ln ao quadrado do cosseno de x mais a constante. Esse é o valor da minha integral. Vejam, eu fiz duas mudanças de variável. Claro que podia ter feito uma só. Né? Como eu fiz, vejam, eu chamei aqui o cosseno de x uma variável, e depois eu peguei o ln dessa nova variável, o ln de u, onde u é cosseno de x, eu claramente poderia ter feito v, por exemplo, chamar uma nova variável v, do ln de cosseno de x, e aplicar essa mudança de variável aqui diretamente na minha integral. Né? E, de fato, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter, então, para usar isso direto nessa mudança de variável, eu vou ter que calcular aqui meu dx dv. Ora, isso aqui o que é? 1 sobre derivada de v em relação a x. Bom, como que eu vou derivar isso aqui? Derivada do logaritmo do cosseno vai ser 1 sobre o
cosseno de x, e depois a derivada do cosseno em relação ao x, que vai me dar menos seno de x. Então, isso é menos 1 sobre tangente de x. Portanto, a minha integral fica, integral ln do cosseno, ln de cosseno é v, vezes a tangente de x, que eu teria que depois expressar x em termos de v, e aqui dx vai ficar dx dv, vezes dv, tangente cancela, menos integral de v dv, ou seja, menos v2 sobre 2 mais a constante, menos metade, quem é v? Logaritmo ao quadrado do cosseno de x mais a constante, que é o resultado que a gente tinha. Bom, depois que você tem uma certa prática na arte, vamos assim dizer, de integração, você já vai pegar e usar uma mudança de variável como essa já diretamente. Mas enquanto não tem, e não é preciso também ter nenhuma pressa aqui, né, faça uma de cada vez. Aí depois de um pouco de prática você já vai ver, né, ver alguns atalhos. Né? Mas enquanto o importante é chegar, né? Aquela história, o importante é chegar no resultado, né? Mesmo que às vezes você tenha que fazer uma mudança a mais ou não. Bom, é isso.